boa noite a todos. Boa noite à direção, também aos trabalhadores do Centro Espírita Irmã Dalva. Agradecer o convite que a Rosa nos fez e dizer da alegria de retornar a esta casa e trazer a mensagem em nome da doutrina espírita. Essa doutrina que nos ampara, que nos esclarece e que nos consola. E convidar a todos, então, para aproveitarmos esta oportunidade que a espiritualidade nos reúne e traz para cada um de nós conhecimentos, esclarecimentos, bênção e conforto aos nossos corações. E o convite, então, é para fazermos as reflexões sobre o tema que foi dado o título, Os Exilados de Capela e a Doutrina Espírita. Então, que Jesus possa nos iluminar, possa nos abençoar. Narram as tradições espirituais que em torno de 5 bilhões de anos, dirigentes da nossa galáxia reuniram-se numa localização especial do universo. Ali estava se dando uma explosão galáctica. O Sol se partira em diversas partes e aqueles seres angelicais, aqueles seres divinais, estavam encarregados, a partir daquele momento, de estabelecer um programa de transformação, de crescimento e evolução. Aquele meteoro incandescente que se partiu do Sol foi entregue aos cuidados de um desses espíritos que seria posteriormente conhecido como Jesus, e acompanhado pelo seu exército sideral, constituído por milhares de espíritos abençoados e nobres, que se encarregaram de manipular aquelas energias fantásticas, praticamente indomáveis através dos séculos. Utilizando-se do seu conhecimento sobre o universo, Jesus, um espírito de tal grandeza que, segundo o espírito Emmanuel, não pode ser descrito pelo vocabulário humano, foi estabelecendo através dos tempos as modificações que ele necessitava fazer, até que finalmente, após alguns bilhões de anos, aquela parte que se partira do Sol se transformou num planeta habitável, com uma parte de terra e outras partes de água. Dizem ainda as tradições espirituais que Jesus, chamado Rei Solar, reuniu-se naquele momento com seu exército de trabalhadores e orou a Deus, agradecendo as bênçãos do trabalho e oferecendo-lhe os resultados dos seus esforços. Em resposta às suas preces, dizem ainda os espíritos que uma massa cósmica gelatinosa veio do espaço e envolveu a Terra inteira. E quando essa massa gelatinosa se dissolveu, os seres unicelulares estavam preparados e permitiram que Jesus começasse um novo período de trabalho, um novo esforço de evolução, que se desdobrou através dos milênios. Finalmente, a vida foi instalada, a vida foi ampliada, foi transformada, a vida foi experimentada, os períodos se renovaram e, por fim, um dia, num tempo muito remoto, o homem despertou. O filho da terra acordou. Aquele que precedia do planeta Terra teve a sua inteligência desabrochada. Ainda pequenina, é verdade, quase confundida com a vida animal da criatura do passado. Mas agora, o filho da terra já podia pensar, já podia raciocinar, já podia fazer escolhas, embora ainda como uma criança que começava a despertar, olhando a vida de uma outra forma, olhando a vida como quem está descobrindo o que vê. Jesus e seus trabalhadores angelicais tomaram conta dos filhos da terra durante muito tempo, amparando, protegendo, até que eles formaram as primeiras comunidades primitivas, vivendo lá no interior das cavernas, lutando contra as adversidades da natureza. Um dia,
Jesus recebeu no plano espiritual, próximo ao planeta Terra, espíritos oriundos do sistema de Capela, da constelação de Cocheiro. Espíritos que participavam de uma grande civilização, que já haviam atingido um notável nível evolutivo. Esses espíritos, embora altamente conhecedores da tecnologia, embora tivessem conhecimento a respeito de todas as ciências, não se haviam amoldado devidamente ao comportamento ético, à moral, não se haviam ainda amoldado devidamente à lei divina, e com isso, dificultando o avanço da maioria que já descobrira o verdadeiro sentido da vida e que já se voltara para Deus. Esses espíritos foram obrigados a deixar o sistema de Capela e foram trazidas para o planeta primitivo chamado Terra. E quando aqui chegaram ao planeta Terra, eles se deram conta de que haviam abandonado o paraíso perdido, haviam deixado para trás a tecnologia, o conforto que não encontravam aqui na Terra Nova. Agora, esses espíritos estavam vivendo no planeta onde os seus habitantes eram bem primitivos, que ainda não conseguiram desenvolver os seus pensamentos devidamente ou corretamente. No entanto, Jesus, apiedado daquele sentimento de perda enorme que aqueles espíritos sentiam, falou-lhes do futuro, falou-lhes da esperança do amanhã, e que seria aquela grande oportunidade de redenção, seria aquela oportunidade de reparação e de regeneração, que poderiam resgatar débitos cometidos no passado, que poderiam adquirir méritos para o futuro num presente de dificuldades e de dores. Mas ele, o grande mensageiro de Deus, prometia-lhes que estaria ao lado deles, amparando-os, protegendo-os, para que aqueles espíritos pudessem avançar superando todas as dificuldades. Através dos anos, aqueles espíritos começaram a chegar no planeta primitivo, ampliando e engrandecendo as transformações do planeta Terra. E assim, as civilizações se foram construindo na Terra sob a tutela do grande maestro divinal chamado Jesus. Em nenhum momento do passado da Terra, o ser humano, a vida de qualquer natureza esteve solitária, esteve abandonada. Sempre havia a mão preciosa, a mão abençoada e divina de Jesus e de seus colaboradores que ali se encontravam, protegendo e amparando. Desse modo, o grande governador espiritual da Terra, chamado Jesus, organizou, orientou as primeiras civilizações com a presença dos exilados de Capela, que se reuniram em nações de acordo com seus interesses, de acordo com as suas tendências. Os mais revoltados, aqueles espíritos que não aceitavam o degredo, se reuniram em nações belicosas e violentas. Os pensadores, aqueles espíritos que já filosofavam, embora não tivessem desenvolvido ainda a moral, se reuniram em nações que começaram a pensar. Aqueles espíritos que já se voltavam para Deus, que já haviam desenvolvido a fé dentro da alma, se reuniram em nações especiais, voltadas para o sagrado mistério da vida e para Deus Pai. Conta-nos o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Vida, Caminho da Luz, pela psicografia das mãos abençoadas de Chico Xavier, que uma das grandes civilizações do passado, constituídas pelos exilados de Capela, foi a civilização egípcia. Os egípcios já conheciam o significado da vida, lembravam perfeitamente do universo, da origem da vida, dos caminhos percorridos pelo Espírito em busca da perfeição, das dificuldades enfrentadas e superadas, do mecanismo da reencarnação, da lei de causa e efeito. Conta-se que o matemático e filósofo grego Pitágoras foi convidado a ir buscar novos conhecimentos no Egito. E Pitágoras aceitou o convite, com o entendimento que não encontraria nada de especial, que não acreditava que houvesse algum conhecimento na face da terra que ele já não dominasse.
E Pitágoras foi submetido aos sacerdotes egípcios que lhe falaram sobre o universo. Pitágoras parecia um menino que começava a frequentar a escola nos primeiros anos. Ele ficou surpreso diante dos conhecimentos que os mestres egípcios lhe revelavam. Os relatos eram tão surpreendentes que Pitágoras parecia que eles houvessem viajado pelas estrelas, pois eles haviam registrado todos os fenômenos do universo, conheciam os nomes das constelações, conheciam tudo a respeito do infinitamente grande universo. No ano seguinte, os mestres egípcios lhe falaram sobre a vida, sobre a evolução e o segredo da vida. Falaram dos seres infinitamente pequenos, que juntos compunham a matéria. E Pitágoras, abismado, ouviu o entendimento a respeito da vida que ainda não tinha conhecimento. E no terceiro e último ano, os mestres egípcios lhe falaram sobre o verdadeiro ser humano, dizendo que o ser humano não é só o seu corpo. O ser humano é a sua essência, é a sua natureza. O ser humano é o espírito que nele habita. Eles falaram da evolução do ser humano terreno. Quando ele, no terceiro ano, encerrou, o grande matemático e filósofo da Grécia tinha adquirido conhecimento sobre o espírito. Conhecia o que era verdadeiramente o ser humano, que a sua natureza, a sua origem, o seu destino e as leis que o regem sobre o processo da evolução humana. Quando ele retorna à Grécia, Pitágoras levava os mais notáveis conhecimentos que o sábio daquela época poderia receber, além dos conhecimentos humanos, porque os egípcios conheciam perfeitamente os segredos do universo. Lá na Índia, Jesus organizou e orientou uma nova civilização, toda apoiada nos exilados de Capela, que desenvolveram aquela busca incessante, continuada à procura de Deus Pai e a sua verdadeira essência. Jesus, o mestre guia da humanidade, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, construiu, organizou e orientou por toda parte nações notáveis. E à medida que se fazia necessário, ele transferia os seus habitantes à medida que aquelas nações, para que eles aprendessem aqui, aprendessem ali, aprendessem tudo que fosse necessário para moldar o verdadeiro equilíbrio do espírito. À medida que aqueles espíritos que se libertavam, à medida que aqueles espíritos resgatavam seus débitos, retornavam à sua pátria deixada para trás, enquanto outros ficavam aqui na terra, ainda agradecidos a Jesus pela oportunidade de renovação, e outros ainda se demoram aqui aprendendo os caminhos da vida. Na Palestina, outro povo também se constituiu pelos habitantes dos exilados de Capela, um povo extraordinário que acreditava num Deus único, mas também um povo que não esquecera o orgulho do passado, da grandeza de quando viviam na outra parte do universo. Jesus de Nazaré, o governador espiritual na terra, à medida que se fazia necessário, estabelecia alterações na face da terra, conforme o seu entendimento divinal, estabelecendo renovações necessárias para que a evolução se desse em todo o planeta. Um dia, ele resolveu materializar uma de suas promessas. Quando ele recebeu os capelinos na periferia da terra, no plano espiritual, Jesus lhe acenou com uma dificuldade, com uma vida difícil e árdua. E eles tremeram pela frente, eles teriam pela frente, e os capelinos tremeram assustados diante dos desafios. Jesus, então, lhe disse que não os deixariam órfãos nem abandonados. Ele um dia mergulharia na terra, viveria entre eles, habitaria a terra no meio da dificuldade, do sofrimento, porque ele os amava verdadeiramente. Por isso é que todos os povos da antiguidade, em sua história, nas suas profecias, esperavam a vinda do Filho de Deus, esperavam a vinda do Messias, aquele que é enviado por Deus.
Jesus escolheu a Palestina e ali, durante algum tempo, apresentou ao mundo o início de uma nova era. Pela primeira vez na história, o ser humano conhecia exatamente os caminhos da verdadeira e definitiva felicidade, porque pela primeira vez existia alguém que falava com autoridade divinal. Os outros mensageiros que ali estiveram, o espírito da mais alta envergadura moral e espiritual, se havia distribuído por todas as partes do planeta. No entanto, a verdade que eles veiculavam passavam pelo crivo das suas emoções e pela moral. Somente Jesus de Nazaré, cuja grandeza demonstrada pela sua humildade, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho desenvolvido, que vivenciou, exemplificada na parábola do bom samaritano, que ilustra a grandeza de Jesus de Nazaré, somente ele teria a capacidade de dizer ao ser humano o que era a vida e o que era necessário para ser feliz. Jesus chega à terra e levanta a bandeira do amor, e em nome do amor ele constrói uma filosofia de comportamento jamais imaginado pela humanidade, principalmente naqueles tempos difíceis, dolorosos, de violência e de brutalidade. Os homens poderosos da época diziam aos seus comandados que o ego era a coisa mais poderosa do mundo, principalmente os romanos que diziam que o verdadeiro homem não ama, porque o amor é um sentimento de frouxo. Só quem ama são os fracos, pois o amor tira a dignidade da criatura humana. Somente as mulheres e os escravos sentem e apresentam esse sentimento, porque são seres que não têm alma. Por isso que eles são frágeis, por isso que eles são manipulados tão facilmente e vencidos. Nesse tempo surge na Palestina um lugar com imensas dificuldades materiais, de pobreza mesmo, dominado pelos romanos, que impunham o seu tacão violento, e aquela nação dominadora de outrora, agora ferida no seu orgulho, aquela nação que foi um dia poderosa, agora era humilhada e se dobrava diante da força da águia imperial romana. Ali estava um homem, um profeta, com tantos outros profetas que haviam aparecido, que se diziam também Messias, conforme as promessas do povo hebreu. Porque os profetas do passado anunciavam o advento, a vinda do Messias, do Salvador, do Filho do Homem, do Filho de Deus. E ali estava Jesus, naquela nação miserável, do proletariado vencido, do comércio entre o que era mais importante das relações daquele povo em busca do espiritual ou mesmo da fé religiosa. Ali estava Jesus de Nazaré, um homem sem tratos acadêmicos, um homem desconhecido, nascido na pobreza, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, mas a sua grandeza se impunha através do seu poder sobre a natureza e das palavras missionárias que ele oferecia, construindo uma filosofia inigualável, desconhecida e que provocava uma reação ameaçadora dos donos do poder. Como poderia ele dizer que o amor era o que era mais importante? Senhor, perguntaram-lhe um dia, qual é o maior e o primeiro mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu espírito e com todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento da lei. Mas aqui tens outro semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se encontram contidos neste mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas o próximo não era ninguém. As elites tinham valor e eram poderosas. A massa humana não tinha nenhum significado. Como poderia ele igualar o pobre com o rico? Como poderia igualar o miserável com o poderoso? Como poderia igualar os filhos de todas as nações, quando Roma era a nação mais poderosa e dominava a terra inteira? Os sacerdotes o levaram à morte. E ele se foi, deixando um rastro de luz.
deixando um rastro com o seu perfume que até hoje não deixou de ser aspirados através do seu evangelho. A mensagem de Jesus de Nazaré, a boa nova do Mestre, apesar de todas as alterações, apesar de todas as adaptações feitas pela criatura humana, conforme as suas conveniências, permanece de pé. A essência do seu pensamento continua como um sol no amanhecer, iluminando o caminho da humanidade. Na imortalidade, Jesus continua servindo a coletividade humana, modificando a vida, construindo nações, modificando povos e prepara a humanidade para uma nova era. E queria adentrar no novo período evolutivo. Ele envia dos céus para a terra os seus servidores. Aqueles servidores constituídos por milhares de espíritos abençoados e nobres. E esses espíritos servidores descobrem um novo mundo, as Américas. Uma região que Jesus reservava com referência para o porvir, para o futuro. Quando as Américas são descobertas por Colombo e por Cabral, Jesus envia aqueles espíritos para retornar à Terra para desenvolver uma região chamada Brasil, cujo desenvolvimento seria de maneira diferente, colocando grandes líderes espirituais que transformassem as bases de uma nação espiritual para o futuro. No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, escreve no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, escreve o espírito Humberto de Campos, que no futuro o Brasil ofereceria à humanidade as suas riquezas, ofereceria às nações do mundo uma parte do seu tesouro do subsolo, mas também ofereceria ao mundo uma riqueza e uma moeda encantadora e um tesouro diferente. No século XX, lá na Europa, Jesus possibilita que o Espírito da Verdade se materialize. Eu não o deixareis órfão, disse ele no passado. Eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um novo Consolador, que vos recordará todas as coisas que vos tenho dito, e que vos falará de outras que não podeis compreender por enquanto, e ele ficará convosco para sempre. E chega ao mundo. Em 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, o Livro dos Espíritos. E diz no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, diz o Evangelho, diz o Espírito de Verdade, a exemplo de um grande exército se abate por toda a terra. E através da humanidade, da mediunidade, os espíritos anunciam o advento de uma nova era. Os espíritos também falam sobre Deus, não mais um Deus antropomórfico, não mais um Deus de Israel, não mais um Deus brasileiro, mas os espíritos apresentam um Deus além das fronteiras da terra. Um Deus que nós não podemos explicar, um Deus que não tem forma, mas que estabeleceu a sua lei para reger a vida em toda a parte. E o Consolador enviado por Jesus fala à criatura humana, a criatura humana, fala ao homem, fala à mulher, que é constituído de corpo e de espírito. O corpo passa, é como uma veste que se desgasta, mas o espírito continua vivendo em outras regiões da vida e volta à terra quando necessário para continuar estudando, para continuar aprendendo, tantas vezes quantas sejam necessárias. A tese das vidas sucessivas sempre esteve ao lado do homem, dizendo que ele é, acima de tudo, espírito, que deveria ir e vir em busca da felicidade. Que não importa o que ele tenha feito, não importa aonde ele tenha feito, com quem tenha feito. O que importa é que ele é um filho de Deus e foi criado à sua imagem e semelhança. E o seu destino é a perfeição. O seu destino é a felicidade. A mensagem espírita, ela é revolucionária. É a mais notável filosofia religiosa que a humanidade já conheceu.
Não estamos dizendo que é a melhor. Não, não é isso. Mas a filosofia espírita, ela é extraordinária porque ela diz ao ser humano, ela diz ao homem, ela diz à mulher que o homem e a mulher feliz não é o espírita. Que o ser humano feliz é o ser humano bom. Não importa que seja católico, protestante, budista, hinduísta, o que importa, diz a doutrina espírita, é que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. É fora da caridade não há salvação. E caridade não é só dar coisas, bens materiais, que também ajuda. Caridade não é só dar essas coisas, mas caridade é ser paciente. Caridade é ser educado, é ser tolerante, é compreensível, é ser compreensível, principalmente nos dias que estamos vivendo. Caridade é ser forte e parecer fraco para ficar ao lado do fraco, parecendo fraco para ajudá-lo. Isso é a base da doutrina espírita. Não é fora do espiritismo, não há salvação. É fora da caridade, não há salvação. A mensagem espírita, ela traz à criatura humana a chave da libertação. Não importa onde tenha nascido, com quem tenha nascido, porque as esperanças se renovam e se multiplicam através das reencarnações, oportunizando que o ser vai e vem. E hoje, os que maltratam sofrem depois, os orgulhosos se tornam humildes, os que exploram serão explorados, não mais pela lei antiga, a lei de Talião, mas pela que estabelecia que a punição deveria ser proporcional ao dano causado. Não serão alcançados, mas serão alcançados hoje pela lei de causa e efeito. E todos retornam para reparar os seus erros. Tudo de acordo com a lei divina. Porque esse é o motivo da tese reencarnacionista, ela é abençoada por toda a humanidade. Todas as nações foram organizadas e coordenadas por Jesus, o grande governador espiritual da Terra. Agora, ele escolheu o Brasil para ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, para oferecer à humanidade toda o seu Evangelho, a boa nova de Jesus, através do pensamento espírita. A mensagem de igualdade de todos os seres, de valorização da vida de todas as criaturas. A espiritualidade preservava os limites da pátria brasileira, observando o futuro. O espírito Humberto de Campos conta-nos que Ismael, o guia espiritual do Brasil, encontrou-se com São Luís, o espírito São Luís, o guia espiritual da França, e que lhe disse vir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para transladar a árvore do Evangelho de Jesus para a nação, onde a cruz de estrelas, simbolicamente, o governador da terra, que simboliza o governador da terra, e Ismael pergunta a São Luís, o que a França ganharia com essa atitude? E São Luís respondeu que a terra abençoada do Brasil receberá no seu seio os filhos da França, aqueles que se desejassem se renovar, aqueles que se desejassem recomeçar a vida, os filósofos, os pensadores, que o Brasil abriria suas portas para todos os espíritos da terra, porque o Brasil é uma nação especial, é uma nação de fraternidade, é uma nação de solidariedade, que testemunhamos há poucos meses atrás. E os pensadores vieram para o Brasil, os médiuns de Jesus se deslocaram para o Brasil, e a doutrina espírita, a semelhança de uma grande árvore, lançou as suas raízes nas terras brasileiras. E ela cresceu, estendendo as suas frontes para que os seus frutos se espalhassem por toda a parte da terra. Hoje, o Brasil oferece ao mundo todo a doutrina espírita. São mais de 15 mil centros espíritas filiados à Federação Espírita Brasileira, instituições de amparo, de socorro, de consolo e de esclarecimentos espirituais. No Rio Grande do Sul, somos 412 centros espíritas
vinculados à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, organizados em 54 uniões municipais e distritais, estruturadas em 15 regiões no estado, com seus conselhos regionais. Somos mais de 4.200.000 pessoas, segundo o IBGE, de 2021. São inúmeros jornais, revistas, programas de rádio, televisão, internet, expositores espíritas espalhados por a terra toda, levando as bases do espiritismo. Espíritas brasileiros, sim, percorrendo o mundo inteiro, plantando por toda parte os centros espíritas, porque para que a doutrina espírita chegue a toda a parte, dizendo à humanidade toda, dizendo ao homem, dizendo à mulher, que o seu destino é chegar a Deus. Hoje, os exilados de capela que ainda se encontram por aqui aprendendo, que ainda estão resgatando todos os seus débitos, juntamente com aqueles trabalhadores abençoados enviados por Jesus, são os responsáveis pela implantação para que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que Jesus de Nazaré espera que façamos a nossa parte. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, sim, apesar dos seus problemas econômicos, apesar dos seus problemas políticos, dos seus problemas sociais, é uma nação especial, porque agora tem uma destinação. Os espíritos abençoados estão reencarnados e reencarnando na Terra para que todos possam ver florescer a mensagem abençoada de Jesus Cristo, com o objetivo de aproximar o homem de Deus, para que a mensagem do Evangelho, a boa nova, a boa notícia, toque o coração e fale legitimamente à criatura humana a respeito da sua conduta, do seu comportamento, de como ser verdadeiramente o homem de bem. Nós não poderemos fugir dessa destinação estabelecida por Jesus. O Brasil é a porta da esperança e de luz para uma vida melhor. A sua terra, o seu povo, a sua fé se derramará por toda a parte, construindo uma nova era e ajudando a terra toda a se levantar sobre as mãos ternas de Jesus de Nazaré, na direção de Deus nosso Pai. Que possamos trilhar esse caminho, fazendo a nossa parte, a parte que nos toca fazer, com perseverança, com solidariedade, com fraternidade, sempre contando com o apoio e as bênçãos do nosso mestre e modelo, Jesus de Nazaré. Eu agradeço a paciência de todos, dizendo muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trazer a mensagem em nome da doutrina espírita, desejando a todos ainda um feliz e abençoado 2025. Muita paz a todos.